Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Mateus capítulo 4, verso 19. Que imagens vêm à sua mente quando você imagina um evangelista? Às vezes a gente pensa num orador viciado em adrenalina, que ama falar para os grandes públicos e que poderia vender gelo para um esquimó lá no meio do Alasca. No entanto, quando a gente considera as pessoas que nos ajudaram a ter fé, a gente se lembra de traços de caráter que são muito diferentes desses que a gente acabou de descrever. Pega, por exemplo, aqui o caso de Simão Pedro. Ele pode ser considerado como um grande modelo de evangelista, é ou não é? Só que lá nos evangelhos o que a gente vê é a jornada de um homem que é um burucutu de boca solta, se transformando, se tornando um pastor extremamente amoroso e preocupado com as suas ovelhas. É somente no final que Pedro é finalmente o evangelista que Cristo quer que ele seja. Tudo começa lá em Lucas 5, com Cristo chamando ele de pescador de peixes para ser um pescador de pessoas. Você pode acompanhar essa história lá em Lucas no capítulo 5, versos 2 a 11. Simão não é chamado exatamente por causa do seu grande conhecimento bíblico e teológico, a sua qualificação religiosa, profissional ou sua incrível habilidade oratória. Na verdade, ele nem sequer é um homem bom. Ele é um pecador. E ele declara exatamente isso quando ele cai de joelhos diante de Jesus, querendo que o mestre vá embora dali. Jesus não encontra um bom pregador, então o transforma em um pescador de gente. Ele encontra um tosco pecador, um tosco pescador, um mau pescador de homens, e faz dele um grande pregador. Não está no poder de Pedro fazer de si mesmo evangelista. Mas quando o Senhor diz, você será um pescador de homens, isso com certeza agora vai ter que acontecer. Talvez Pedro tenha começado a ler os populares livros sobre o trabalho de evangelismo, porque ele começa a agir com toda a bravura que geralmente a gente associa com um evangelista. E o epítome da sua autoconfiança emerge lá naquele momento, lá da ceia, na noite anterior à morte de Jesus. O texto diz pra gente que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim, Jesus. Só que aí o mestre disse: em verdade eu lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro então insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu o negarei. E aí todos os discípulos disseram a mesma coisa, concordando com Pedro. Está lá em Mateus 26, versos 33 a 35. Pedro aqui, nesse exato momento, age com uma ousadia tão grande que acaba conduzindo e influenciando os outros discípulos também à total autoconfiança. Só que, no entanto, Jesus sabe que esse orgulho, essa impetuosidade de Pedro será exatamente a sua ruína. O homem que proclama sua fidelidade vitalícia a Cristo o negaria 3 vezes em questão de algumas poucas horas. O Pedro ousado é exposto como um grande fracasso evangelístico. Só que o Pedro quebrantado, que a gente vai ver já já, é exatamente aquele Pedro que nos mostraria o caminho do verdadeiro evangelismo. Após a ressurreição de Cristo, nós lemos uma cena muito tocante em João capítulo 21. É exatamente o inverso do que acontece lá em Lucas 5 e das negações de Pedro. Novamente nós vemos uma captura milagrosa de peixes, só que nessa ocasião Pedro não quer se distanciar de Jesus. Ele exatamente corre em direção àquele que ele acaba de trair tão terrivelmente. Por quê? Porque alguma coisa aqui aconteceu. Algo clicou na mente de Pedro. Pedro sabe que agora há perdão nesse mestre crucificado e ressuscitado. Os seus pecados não o fazem mais fugir. Em vez disso, ele justamente pula no mar e nada com todas as suas forças para encontrar Jesus ali, bem no chão, preparando um café da manhã para o seu amigo que acabou de traí-lo. E para todos os seus outros discípulos infiéis. Aqui mesmo, durante essa refeição de companheirismo, Jesus estende uma recompensa de perdão para Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a outros? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus então disse: apacenta os meus cordeiros. E aí Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse:
pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, mestre. O Senhor sabe que eu o amo. Então Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. João capítulo 21, versos 15 a 18. Pedro não seria apenas um pescador de pessoas, ele seria um pastor de gente. Ele seria um evangelista pastoral, alguém que não faria a sua própria vontade, que não andaria por aí seguindo o seu próprio ímpeto. Seria alguém que dedicaria a sua vida para ser levado aonde o mestre queria que ele fosse levado. Esse ministério seria fundado não na sua determinação impetuosa, mas num amor quebrantado pelo evangelho de Jesus Cristo. Sabe? O mundo precisa de mais pescadores de homens. Só que ele precisa que esses sejam pescadores pastorais. O mundo precisa que eles sejam aqueles cujo ministério seja fundado não em dádivas ou qualificações religiosas, numa determinação de retidão moral, mas numa ruptura, sim, sobre o pecado, numa fuga para Cristo, pela graça de Deus, para a fuga em direção a um amor de um Jesus que é confessado a todo mundo como sendo aquele que é capaz de estender essas mesmas bênçãos a todo aquele que ainda precisa ser alcançado por ela.